Seja Muito bem-vindo, obrigado, Sr. Ana Clayton Cristina, né? Manfro. Isso, Tudo bem? tudo Tudo bem. bem? Então, de uma A forma, Fátima isso, vários conhecidos por e o aí. Regis. Vocês estão me enxergando bem? Estamos. Então, Estão? Estou bonito aí ou não? tá bonito. Tá, não precisa falar, não Aí, precisa responder. aí é outra situação, né? Tem que Tudo responder bem? mesmo. Então, nós Não nos... precisa, não precisa. Tá dando um delay, né? Agora tá aparecendo bem. Nós nos organizamos, então, para a gente começar a abrir a sala às 18 horas e começar com a sua participação já às 18h10, fazendo uma abertura. Então, a gente teve aí alguns minutinhos de atraso, mas a gente consegue manter a programação inicial. Certo. Considerando que nós Eu acho. precisamos gravar e dar publicidade a este momento, eu gostaria de te pedir uma autorização para que a gente possa divulgar essa reunião gravada, ela não está sendo ao vivo, mas que a gente possa utilizar nas redes sociais da entidade e também compartilhar com a imprensa local. Pode ser? Fiquem à vontade. Tá Ok. certo. Muito obrigada, então. Então, entendendo que a sigla, de uma forma já tradicional, se posiciona nesse momento eleitoral com algumas ações. Neste ano, nós nos programamos, por um período de pandemia, fazer algumas coisas num formato diferenciado, como, por exemplo, este momento. Nós estamos fazendo um levantamento junto aos associados da entidade, para que a gente possa encaminhar perguntas aos candidatos. Também estamos fazendo esta reunião individual a ser compartilhada nas redes sociais e com a imprensa. Assim como teremos no dia 9 de novembro um debate onde teremos o Regi, nosso ex-presidente da entidade, que será o mediador, e ele tende a ser presencial, considerando que estamos em bandeira laranja e possivelmente até lá estejamos também em bandeira amarela. Claro que a gente vai seguir a questão do distanciamento, utilização das máscaras, disponibilização de álcool gel, mas tudo indica que ele vai acontecer no formato presencial, como já aconteceu, né, ontem pela manhã, um debate que também já foi nesse formato presencial, então teremos os mesmos cuidados. E te damos o espaço agora, Clayton, para que tu possa apresentar em 30 minutos o teu plano de governo. Então, Tá a gente bem. te passa a palavra e, ao final, se sobrar alguns minutos, a gente pode fazer um debate. Bem diferente de sabatina, como o pessoal vinha dizendo, que seria a sabatina da Sigra, a gente apenas quer conhecer o teu plano de governo e poder fazer uma troca de ideias ao final, tá? Então, o espaço é teu, fica à vontade, eu vou estar controlando o tempo aqui. Te aviso quando estiver faltando 5 minutos. Ok. Muito obrigado. Agradeço à entidade, à Sigra. Eu não tô muito acostumado a fazer reuniões por internet, né? Acho que realmente esse contato mais direto é mais interessante, presencial, muito mais direto, mas fico muito agradecido, muito feliz de poder trocar com vocês essas Gravataí. Primeiro, eu acho que é fundamental eu me apresentar, né? Algumas pessoas certamente não me conhecem. Eu sou Clayton Manfro, sou formado em ciência política, sou empresário, tenho uma loja e um centro terapêutico no centro de Gravataí e também sou ex-secretário de governança de Gravataí. Eu fui secretário por aproximadamente 6 anos, secretário de governança e comunicação, o que me deixa, aliás, muito honrado por ter participado desse processo de construção de políticas públicas e de reorganização da estrutura da cidade em todos os aspectos, especialmente nas obras que estão acontecendo neste momento pela cidade. Queria saber se vocês estão conseguindo escutar bem, está tranquilo, tá ok. Sim. Tá bem, então. Bom, vamos falar então sobre o plano de governo. Bom, mas antes disso, deixa eu falar também que sou pai da Tainá e da Clara, o que me deixa muito feliz também. E sou casado com Tatiane Monticelli. Nós temos uma loja no centro de Gravataí, chamada Espaço Infinito. Por isso eu tenho essa grande honra, me sinto mais honrado ainda de participar desse debate, porque eu sei exatamente qual é a situação do comércio e da indústria de Gravataí no momento, neste momento, especialmente momento de crise sanitária, de crise econômica.
Então, antes de mais nada, muito obrigado. Quero saudar a todas as diretoras e diretores, o Rafael, todos vocês, os Regis, a Fátima, a Ana, enfim, todos vocês que estão, o José Luiz, né, me dando a oportunidade e o prazer de dialogar aqui nessa tarde. Vou tentar, então, falar um pouco sobre o nosso plano de governo. Vocês conseguem enxergar ou não o plano? Se eu sair da página, acho que não, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou te passar Sim. a autorização para fazer esse compartilhamento. Ok, eu gostaria de compartilhar o plano de governo com vocês. Certo? Já está autorizado, vê se consegue. Vamos ver. Onde é que eu entro aqui? Só um momento que eu estou com o técnico aqui que está me auxiliando. Tem uma barrinha ali embaixo, onde aparece Share Screen. Ela está em verde. Certo. Ok. Ok. No PowerPoint aqui. Isso. Ok, 2 cliques. E agora? Entrou. Entrou? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, estamos enxergando. Ótimo. Então tá. Então quem é Clayton Manfro? Eu já fiz aqui uma apresentação rápida no F5. Isso, para ficar no modo de apresentação. Isso, o modo de apresentação é melhor, né? No F5 aqui. Acho que agora fica melhor. Ó. Agora sim, dá para ver aí? Vocês viram que eu tive que pôr o óculos, né? Então tá bem. Estava evitando até o momento para não entregar a idade, mas ok. Quem é Clayton Manfro eu já fiz aqui para vocês, né? Por que concorrer? Eu acho que também é fundamental, né? Eu vivo em Gravataí, sou um natural de Gravataí. Tenho o maior orgulho de dizer que sou daqui. E de uns tempos para cá virei missioneiro, né? Depois que colocaram a cruz missioneira na entrada da cidade, virei missioneiro, que me deixou um pouquinho mais orgulhoso ainda. Né? Quero falar aqui para vocês sobre o nosso primeiro plano, né? Que é a nossa. Eu acho, em função da quantidade de temas, eu vou dar pinceladas em cada um dos temas, porque senão a gente não vai conseguir dar conta de falar todo o plano, tá bem? Eu quero falar então sobre saúde, que é uma das primeiras questões, né, que sempre, quando se abre uma campanha eleitoral, são sempre aqueles 3 temas recorrentes, né? Saúde, educação e segurança. Nós não podemos deixar de falar desses 3 temas, mas também temos outras áreas que são prioritárias. Então, quero iniciar pela saúde. Eu sou terapeuta também, na minha apresentação eu não coloquei isso, não falei sobre isso, né? Que eu também sou terapeuta, atuo nesta área há algum tempo. Tenho formação em terapia, enfim. Né? E a saúde, para mim, sempre foi um tema essencial, fundamental e prioritário, né? Dado a minha atuação como terapeuta. E em função dessa minha experiência na área da saúde, eu sempre, em todos os momentos, sempre acreditei, sempre visualizei, de certa forma, infeliz, né, de certa forma entristecido, que nós nunca tivemos uma política de fato de saúde pública. Em Gravataí, assim como nas demais cidades do Brasil e do Rio Grande do Sul especialmente, nós sempre trabalhamos o aspecto da doença como centro de uma política de saúde. A comunidade sempre procura as unidades de saúde e o hospital, no caso Dom João Becker, aqui em Gravataí, quando fica doente, quando precisa de um atendimento médico, quando precisa de remédio para tratar alguma doença. E o que nós fizemos é utilizar parte do orçamento público, em Gravataí em torno de 23,4%, para a área da saúde, mas no aspecto de gasto público. Nós tratamos a saúde como gasto público. Esses 23% é utilizado como gasto para suprir uma demanda de saúde, para trabalhar com uma estrutura nos postos e aquisição de insumos e medicamentos para a população. O que eu falo em relação a isso? Qual é que é a nossa ideia? Inverter esta lógica e trabalhar no âmbito da saúde preventiva para que as pessoas não fiquem doentes. A nossa intenção é trabalhar com a política preventiva e a inclusão das práticas integrativas no Sistema Único de Saúde. Principalmente, obviamente, né, na nossa cidade de Gravataí. Quando eu falo de prática integrativa, é aquelas práticas em que nós trabalhamos com terapias como
mesa radiônica, constelação familiar, reiki, barra de axis, essas práticas que melhoram a vida das pessoas em todos os aspectos, inclusive no aspecto espiritual, mental, e que evita, né, por exercício dessa prática, que as pessoas fiquem doentes, porque, em tese, tu trabalhando uma condição espiritual melhor, tu transformando a tua vida numa vida melhor, mais feliz, em tese, tu certamente ficará menos doente. Então, quando nós trabalhamos essas práticas integrativas como meditação, yoga, regressão, cone chinês, essas práticas integrativas acessíveis à população, certamente nós evitaremos que a população fique doente, e aí nós teremos a condição de investir mais na saúde. Né? E, além das práticas integrativas, trabalhar também com o aumento do programa de saúde da família, implantar o programa de saúde da família em 100% da cidade de Gravataí. Hoje já tem algumas regiões em que o programa atua e que abrange nível municipal, mas nós precisamos necessariamente atingir 100%. Porque senão nós vamos continuar na mesma lógica, sempre correndo atrás, sempre colocando dinheiro e sempre sendo insuficiente os recursos para a área da saúde. Então, eu estou resumindo, tá? A saúde, os nossos planos para a área da saúde, como integração, implantação das práticas integrativas, investimento forte na saúde preventiva e, para isso, extensão e ampliação do programa de saúde da família em toda a cidade, e também alguns outros tópicos, como a implantação, criação, ou melhor, construção de uma UPA na região lá do Barro Vermelho, da Caveira, para atingir aquela região toda que hoje, em tese, também fica desassistida, ou seja, quando fica doente, um morador daquela região, quando fica doente, tem que procurar assistência médica aqui no outro lado da cidade. Então, a necessidade de construção de uma UPA no Barro Vermelho é urgente, nós temos que fazer isso urgente, até porque a população daquela região ela aumentou muito em função da implantação do Breno Garcia. Temos lá o Xará, Sagrada Família, Guadalajara, Vila Neiva, Princesas, aquela região toda está crescendo muito, já é muito grande, vai crescer ainda mais e precisamos implantar uma UPA ali imediatamente. E, obviamente, a valorização dos profissionais da saúde é uma das prioridades nossas também. Valorização tanto no aspecto econômico, financeiro, né? Porque hoje é inadmissível que os salários que estão sendo praticados em Gravataí continuem. Nós estamos perdendo médicos para as outras cidades em função do baixo valor dos salários dos médicos e outros profissionais da saúde. O outro item, vou tentar dar uma aceleradinha aqui, que eu vi que nós... Vou pegar aqui a área da educação. Eu acho que aqui ficou um pouco... desconfigurou aqui a minha proposta. Não é esta aqui. Ó, a área da educação aqui eu não consegui acessar. Vou pedir para o Luiz aqui me ajudar. Mas eu vou falar sobre educação enquanto eu tento compartilhar aqui com vocês o outro formato do outro programa. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Oi? Não deu. Foi só uma interferência que aconteceu aqui, mas pode dar continuidade aí. Ok, certo. Só um momento. Estamos aqui tentando resolver, porque não é muito... agora sim. Saúde a gente já falou. Vamos agora para a área da educação. Estão tendo acesso? Estão enxergando? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ok. Então, na área da educação, qualificar as estruturas das escolas municipais, para nós é fundamental. Construir creches e zerar o déficit na educação infantil. Hoje nós temos um déficit de mais de 3.000 crianças que estão sem vagas em creches, né, nas escolas infantis. Agora há pouco eu estava numa reunião ali na Coab-C falando exatamente sobre isso. Só na Coab-C são mais de 300 crianças que estão sem creches, que estão sem estruturas de educação infantil. E não tem como tu pensar uma cidade, não é possível pensar uma cidade, um desenvolvimento, uma cidade, sem oportunizar aos pais, né, sem dar oportunidade aos pais que deixem seus filhos em locais com estruturas boas, com boa qualidade de educação, sendo bem cuidados,
para que esses pais possam efetivamente trabalhar aí, ou empreendendo ou no mercado de trabalho. Então, a nossa intenção, prioritariamente na área da educação, é zerar o déficit de vagas nas escolas infantis do município. Isso é a prioridade das prioridades para nós. Assim como na saúde, as práticas integrativas e o aumento do programa da saúde da família, tratando a prevenção, na educação, zerar o déficit, não deixar nenhuma criança em Gravataí sem educação, sem trabalhar com educação infantil. Continuar, obviamente, com aquilo que deu certo, que é o kit das escolares, né, para os 27 e 28 mil alunos que nós temos na rede, mas também, assim como na saúde, melhorar a estrutura financeira das escolas e melhorar o rendimento dos professores. Não dá para pensar uma cidade também pagando R$2.000 para um professor em sala de aula. Alguém consegue trabalhar com R$22.000 bruto, 20 horas numa sala de aula atendendo 20, 30, 40 alunos muitas vezes, com R$2.000? É insano pensar dessa forma. Então, nós temos que melhorar o rendimento dos professores, melhorar e qualificar também a formação técnica dos professores. É um compromisso nosso. E criar um canal de comunicação permanente com a rede pública de educação. Hoje não há este diálogo. De vez em quando, a secretária de Educação senta com os diretores das escolas, das 75 escolas. Mas quem tem que fazer esse canal, quem tem que fazer esse diálogo permanente e direto, é o gabinete do prefeito. Então, eu estou me propondo a ser este o construtor desse diálogo com toda a rede de educação. Eu acho que é fundamental para que nós avancemos aí na qualidade da educação. Na área da segurança, qualificar a estrutura, especialmente qualificar a estrutura da Guarda Municipal. Na origem, a Guarda Municipal, a responsabilidade, o papel da Guarda é cuidar do patrimônio público. Mas aqui em Gravataí, em função de toda a crise de segurança que assola o país inteiro, não é uma realidade só aqui da nossa cidade, a Guarda acabou suprindo e assumindo funções, inclusive, que diz respeito à Brigada Militar ou outras áreas de operação de segurança. Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, inclusive, muitas vezes a Guarda Municipal faz trabalho de pesquisa e de avaliação mais técnica. Então, esta Guarda Municipal, que recebe um risco de vida de 30%, não dá mais para continuar com um salário de R$3.000 e um risco de vida de 30%. São profissionais qualificados que andam armados e arriscando a sua vida para cuidar da nossa segurança. Nós vamos sentar com a Guarda Municipal, vamos construir esse diálogo também e vamos melhorar o risco de vida de toda a categoria. Aumentar o efetivo, hoje nós estamos com aproximadamente 240 guardas, nós temos que seguramente aumentar o efetivo para dar conta de cobrir todo o território de Gravataí. A outra proposta é em cima da mobilidade urbana. Nós temos uma quantidade muito pequena de ônibus circulando pela nossa cidade. Eu acredito que com uma medida simples de sentar e reorganizar o roteiro de ônibus pelo município, a gente já consegue melhorar ali em torno de 15% a 20% o número de ônibus circulando. E, obviamente, nós vamos trabalhar aí com a fornecedora, né, com a nossa fornecedora atual, que inclusive ganhou a licitação, que é a Sogil, enfim, para melhorar a qualidade do transporte público municipal. Nós vamos rever o funcionamento da área azul, estamos recebendo muita, mas muita reclamação tanto dos usuários, né, os clientes, enfim, os consumidores que vão até o centro para fazer as suas compras, quanto dos comerciantes. Tem muita gente reclamando da área azul, não só do valor, mas da forma com que os agentes de atuação da área azul abordam, né, as abordagens, a forma com que as pessoas são tratadas. Então, rever todo o funcionamento em conjunto com os comerciantes, com os empresários que atuam na região, principalmente do centro e região lá da Morada do Vale. Na Morada do Vale, então, nem se fala, né? É uma reclamação generalizada. E uma outra questão na mobilidade urbana, eu também coloquei essa questão lá na área do meio ambiente, diz respeito à criação e implantação de ciclovias pela cidade inteira.
Nós temos que trabalhar no âmbito da mobilidade a redução do automóvel na nossa cidade, a redução também do transporte coletivo. Nós temos que criar canais de circulação através de bicicletas, bikes, né, que interliguem, ciclovias que interliguem a cidade inteira. Vou dar uma aceleradinha aqui. Da infraestrutura. Nós queremos, então, qualificar a estrutura viária da nossa cidade. Houve muitos avanços durante esses últimos meses, né, da gestão municipal, muitas vias importantes sendo construídas, como a estrada Lacimar Silva, que liga ali a 290 a Centenário ali, né, a Eli Correia, que foi uma estrada importantíssima, a própria Centenário, né, a duplicação da Centenário foi bacana, importante, mas nós temos que melhorar e qualificar a infraestrutura viária da cidade, né? Temos ainda muitas regiões estratégicas da cidade, como, por exemplo, São Vicente, que é um bairro praticamente dentro de Gravataí, que não tem infraestrutura viária. Santa Cruz, São Vicente, diversos bairros. O próprio Ouriçol hoje sofre com ruas ainda de chão batido e etc. Enfim. Universalização da água e do esgoto. Isso, para nós, é a prioridade central. Nós não podemos também pensar a nossa cidade em pleno século XXI sem água, com uma população ainda que não tem acesso à água e que não tem acesso ao esgoto tratado. Nem água tratada, nem esgoto. Então, uma das formas que nós pretendemos trabalhar dentro da prefeitura, no aspecto da infraestrutura, melhorando a condição também de acesso a essas comunidades, né? Aqui nós temos em torno de 248 condomínios, melhor falando, loteamentos irregulares, loteamentos que não têm regularização fundiária, e em função de não ter essa regularização também tem dificuldade, 248 tem dificuldade em acessar a água e o esgoto. Então, eliminar esses problemas de saneamento, que é o que eu estou falando basicamente, qualificar a estrutura viária de nossa cidade. Desenvolvimento econômico. Eu estou falando muito rápido, tá bacana, tá legal, tá tranquilo? Ok. Em relação ao desenvolvimento econômico, este sim é um dos eixos centrais também da nossa proposta. Como eu falei lá no início, nós estamos ainda atravessando uma pandemia que atingiu a todos, né? Atingiu o pequeno comerciante, atingiu o médio, o grande comerciante, a grande indústria, a pequena indústria, atingiu o empreendedor individual, atingiu a todos. Esta pandemia não poupou absolutamente ninguém. Obviamente, como em todas as crises, alguns setores da economia conseguiram crescer, mas a grande maioria, sem dúvida nenhuma, sofreu um impacto de perda de poder aquisitivo, de desestruturação geral dos seus negócios. Então, o que nós pretendemos fazer no aspecto do desenvolvimento econômico? Fortalecer o comércio e a indústria local. Para nós, isso é o eixo central do desenvolvimento, é o que vai permear todas as nossas demais políticas públicas, né? O desenvolvimento do comércio local e da indústria local. Assim como nós temos linhas de financiamento, isenções para grandes mega indústrias e empresas da nossa cidade, nós também vamos estender essas, eu não vou chamar de privilégio, né? Vamos estender essas possibilidades para o pequeno empreendedor. Desde o MEI, aquele que tem um microempreendedor individual, até aquela que tem a pequena lojinha, pequeno comércio, né? Vamos trabalhar junto com ele diariamente para pensar o seu negócio. A ideia é trabalhar um grande programa de desenvolvimento estratégico para a cidade, pensando nas diferenças regionais para o desenvolvimento e implantação das políticas públicas. Essas diferenças regionais são fundamentais. Vou dar um exemplo. Nós não podemos, por exemplo, óbvio, né, pensar uma política de segurança vertical na nossa cidade. Por que nós não podemos pensar uma política vertical? Porque as regiões são diferentes. Por exemplo, Morungava, Santa Tecla, Barro Vermelho, Costa do Ipiranga, nós temos um problema muito grave de abigeato nessas regiões. Mas na Morada do Vale não há abigeato. Não existe abigeato na Morada do Vale. Lá, a característica de insegurança naquela região são os pequenos furtos, a drogadição e etc. Então, eu não posso
construir uma política pública de segurança de cima para baixo para a cidade inteira, sem considerar essas diferenças regionais. Então, a minha intenção é trabalhar microprojetos de desenvolvimento regionais, pensando numa cidade como um todo, valorizando essas demandas, essas vocações, essas diferenças, sentando com os atores sociais, o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, o dono do salão de beleza, o dono do açougue, o dono da lojinha lá dentro na Avenida dos Estados, lá na Morada do Vale, lá no Parque dos Anjos. Nós vamos sentar com eles, sentar também com os outros atores sociais, como o padre, o presidente da associação, o pai de santo, o pastor daquela região, e pensar o desenvolvimento daquela região especificamente. Então, a nossa intenção é dividir Gravataí em 22 regiões, micro-regiões, e pensar planos de desenvolvimento estratégico para cada região e construir uma articulação entre todas as regiões. E aí, potencializar o comércio e a indústria em cada uma dessas regiões, de acordo com a vocação, com as demandas, com as características que nós temos em cada uma delas. Mas o fortalecimento do comércio e da indústria, do pequeno comerciante e da pequena indústria, é o nosso eixo central. Bom, mas e como é que nós vamos fazer isso? De onde nós vamos tirar dinheiro para tudo isso? No final aqui eu vou apresentar uma proposta sobre isso, porque seguramente vocês devem estar se perguntando como é que ele vai aumentar o programa de saúde da família, como é que ele vai dar aumento para a guarda municipal, para os professores, de onde que vai tirar dinheiro? Então, da mesma forma, para que a gente viabilize os comércios, nós temos que buscar uma forma dentro dos projetos de capital. Eu vou até adiantar o assunto. A minha ideia, hoje nós temos duas linhas de orçamentárias dentro da prefeitura, que basicamente funciona como uma empresa, que são os recursos correntes e os recursos de capital. A prefeitura de Gravataí funciona muito mal no que tange no aspecto dos recursos de capital, aquela captação de recursos externos. Nós temos praticamente zero nesse aspecto. A nossa Secretaria de Captação de Recursos, nosso setor de captação de recursos praticamente não funciona. Nós vamos ampliar a captação de recursos, vamos potencializar essa secretaria, vamos buscar emendas parlamentares, recursos que nós temos disponíveis no governo federal e no governo estadual. Isso é uma determinação já imediata, logo após eu assumir a prefeitura de 1º de janeiro. Então, tem uma outra lógica também, em função do ISS, do IPTU, do recurso que volta para a Gravataí do ICMS, de outros impostos. A minha ideia, especialmente em relação ao IPTU, né? Quero gastar um pouquinho mais de tempo em relação a isso. Nós podemos destinar um percentual do IPTU especificamente para um fundo público de fortalecimento do comércio e da indústria local. Um pequeno percentual. Deixar como se fosse um banco, uma reserva, para que o pequeno comerciante, o pequeno empresário possa ter um capital de giro, possa pensar na ampliação do seu negócio a médio e longo prazo e possa ter o aporte financeiro público para isso. Obviamente, resguardando todas as garantias, pensando junto com ele como nós vamos fazer isso, abrindo o orçamento, a caixa preta da prefeitura, pedindo orientação, trabalhando com uma equipe técnica que desenvolva esta possibilidade de forma concreta. Então, nós temos essas duas possibilidades, resguardar ou retirar um percentual dos orçamentário dos impostos municipais para que este fundo funcione e potencialize o pequeno negócio. E a outra forma é reduzir a máquina pública. Talvez vocês não tenham informação, ou tenham, né? Não dá para saber, mas hoje nós gastamos aproximadamente 400 milhões por ano, vou repetir, 400 milhões por ano com custeio, para manter a máquina pública funcionando, para manter a máquina em pé. Mas o que é o custeio? É a mesma coisa que funciona como numa oficina mecânica. É pagamento, retirando a folha de pagamento, que são 312 milhões aproximadamente por ano, temos 400 milhões de custeio, água, luz, telefone, aluguéis. Então, não dá para a gente manter um custeio neste tamanho. Nós temos que reduzir o custeio, manter os serviços públicos, manter as políticas públicas e reduzir o custeio. Como que tu reduz o custeio? Fazendo uma análise profunda de onde nós estamos gastando desnecessariamente, como, por exemplo, aluguéis.
Nós não podemos continuar pagando o que nós pagamos hoje de aluguel na nossa cidade. É um absurdo. Daria para nós construirmos um centro administrativo por ano com o recurso que nós gastamos de aluguel. Então, o nosso objetivo no aspecto do desenvolvimento, não sei se está dando para compreender porque eu estou falando meio rápido, mas é trabalhar com programas de microdesenvolvimento articulados por região, reservar uma parte do orçamento para investimento, que na verdade seria o retorno dos impostos para investimento aos pequenos empreendedores, diminuir o custo com a máquina pública, nós vamos reduzir de 19 secretarias para 14 secretarias, esse é um compromisso que nós temos. E isso é muito fácil para nós, porque nós não estamos aliados com um monte de partidos, nós não temos nenhum compromisso com ninguém, então para nós é muito fácil. Nós vamos montar as secretarias, inclusive, a partir de critérios técnicos, e essa é a nossa vantagem, né? De não nos aliarmos, não coligarmos com ninguém, podemos ter a liberdade total para montar o governo que a gente quer. E, por último, potencializar o trabalho, a profissionalização financeira. Hoje nós temos estruturas dentro das comunidades, como associações de moradores, CTGs, escolas, igrejas que ficam 70% do seu tempo fechado. Essas estruturas serão escolas profissionalizantes. Dá para fazer, é muito simples fazer, vamos conveniar com essas entidades, vamos colocar técnicos e trabalhar a formação da mão de obra em Gravataí. Isso é estratégico, fundamental, porque com isso nós reduzimos certamente o índice de desemprego. No Rio Grande do Sul, hoje nós estamos com aproximadamente 3 milhões de desempregados e um índice muito alto também de desempregados em Gravataí. Este desemprego, obviamente, tem o reflexo da crise, né, a pandemia que pegou fortíssimo, né? Nós todos que somos empresários tivemos que reduzir o nosso quadro de funcionários e por isso contribuímos para aumentar o desemprego também. Alguns, obviamente, conseguiram manter as suas equipes, mas certamente a maioria teve que reduzir. Bom, o contingente de desempregado, a tendência é aumentar até o final do ano e seguramente até o meio do ano que vem nós teremos aproximadamente de 17 a 18 milhões de desempregados no país. Nós temos que pensar o que vamos fazer com esses desempregados. Uma das formas que nós estamos pensando é atuar também fortemente na economia solidária. Trabalhar com pequenas cooperativas por região de prestação de serviços, de geração de trabalho, de compras coletivas, cooperativas habitacionais e assim por diante. Para gerar trabalho, gerar emprego com retorno ao mercado de trabalho e gerar, sobretudo, renda para que as pessoas paguem suas contas com dignidade. Então, gerar emprego através de cooperativas e com retorno ao mercado de trabalho. Em relação ao retorno ao mercado de trabalho, quero destacar por último aqui a criação da Agência Municipal de Emprego, onde nós pretendemos dialogar permanentemente com as empresas, com as lojas, enfim, com todos os empreendedores em Gravataí, para captação de vagas e para reinserção dos desempregados no mercado de trabalho. Perfeito. Clayton, a gente acabou o tempo. Meu Deus. Tentei te avisar lá nos 5 minutos, não sei se conseguiu me ouvir. Não consegui. Então, acabou totalmente o tempo. Totalmente. Até ultrapassou um pouquinho. Mas eu gostaria de te agradecer pela tua apresentação, aproveitar e te solicitar que nos encaminhe o teu plano. A gente consegue perceber que, aliás, muito linda essa tua apresentação no Prezi, ela fica bastante interativa, e a gente percebe que ela é bastante completa, que são 22 propostas. São 22 eixos e muitos subeixos, cada um tem dezenas de subeixos. Perfeito. Eu vou passando aqui enquanto tu vai falando. Tá. Então, a gente percebe que é muito importante este conteúdo, este formato de apresentação que tu nos traz, e me chama a atenção, enquanto profissional da área da saúde, quando o teu foco está na saúde preventiva e em trabalhar a questão das práticas integrativas. Então, para mim, é um diferencial do que nós já ouvimos até o momento, e a gente dá abertura agora, então, para um debate junto aos nossos diretores e vice-presidentes presentes. Aproveitando que o Regis já levantou a mão, te passo a palavra, Regis. Boa tarde, boa noite já, Clayton. Boa tarde, boa noite. Está ouvindo bem? Estou bem, estou ouvindo bem.
Bom, eu sei que tu não pudesse abordar ali, bem interessante que o teu plano ali são 22, não é por Isso, acaso? gente. Não, não é por acaso. Não é por acaso, deu para entender que não é por acaso. Eu fico meio sem saber se eu olho para ti aqui no cantinho ou olho aqui na luzinha. Tanto faz, tanto faz. O importante é tu ouvires bem, estou ouvindo. Estou ouvindo perfeitamente. A minha carequinha não vai ser o que vai te agradar, mas tu ouvindo bem é o que manda. Mas tu trabalhasse uma época em Cachoeirinha, né, como secretário. Isso. Cultural. Fui secretário da Cultura. Não tivesse a possibilidade de apresentar ali, porque o teu tempo esgotou, mas eu vou te pedir para tu falar qual é as tuas intenções na área cultural na cidade, já que tu não tivesse a possibilidade. É uma pergunta, e a segunda, se a presidente me permitir, era como... Essa é uma pergunta, né? Qual é em rápidas pinceladas, né, na área cultural. E outra questão que é importante, tu sendo lojista, né, na cidade, a gente tem um problema crônico na cidade, que são os camelôs, que estão no lugar mais nobre da cidade e que entra governo, sai governo. A gente sabe que aquilo é um terreno do governo do estado, né? Mas que as prefeituras, entra prefeito, sai prefeito, entra governo, sai governo, e ninguém resolve a questão. Eu queria que tu abordasse esses dois temas, a cultura e essa questão dos camelôs no centro da cidade. Ok. Te agradeço, Regis. Tu continua muito bonito, viu? Não sei o que a Carla anda fazendo, mas está bem bacana e bem bonito. Desculpe aí, não pude perder, né, a oportunidade. Bota o óculos, prefeito. Peraí que eu vou botar o óculos aqui. Olha aí. Acabei de retirar o que eu falei, tá, gente? Não tô brincando. Regis, a gente com ciúmes, viu, Cleiton? Gente com ciúmes. Eu fico muito feliz com a tua pergunta. Eu fui 3 vezes secretário da Cultura em Cachoeirinha, sou produtor cultural, sou diretor de teatro também. E eu, muitas vezes, na minha apresentação, eu não abordo isso. Eu não falo que sou produtor cultural, não falo que sou diretor de teatro. Enfim, procuro não abordar, porque, de fato, nós estamos numa crise tão feia, tão grande, tão profunda, que a cultura fica lá por último plano. Então, eu tento falar mais objetivamente naquilo que está batendo no dia a dia das pessoas. Mas eu fico muito feliz com a tua pergunta. Eu pretendo eu vou falar objetivamente, vou ler aqui os temas, porque são muitos e eu não quero perder nenhum, porque são muito relevantes todos eles. Ampliar o fundo da cultura. Eu fui um dos protagonistas no Estado. No Rio Grande do Sul existia o FUNPROARTE em Porto Alegre, e o segundo Fundo Municipal de Cultura, quem criou no Rio Grande do Sul foi eu, que foi o FUCA, Fundo da Cultura de Cachoeirinha, em 2001. Eu criei o Fundo da Cultura em Cachoeirinha, e nos últimos 15 anos, de 2001 a 2014, 2016, foram mais de 130 CDs lançados pelas bandas e artistas, músicos da cidade, diversas exposições de artes visuais, apresentações de teatro, peças circulando pela cidade inteira. Nós vamos fazer isso em Gravataí também. Nós vamos ampliar o Fundo da Cultura, investir significativamente nessa área, porque eu, particularmente, acredito, e de verdade, isso olhando nos olhos de vocês, eu acredito que as transformações só ocorrem a partir da cultura. E aí nós não estamos falando da alta cultura, do teatro, das sinfonias, dos concertos, nós estamos falando da transformação, aquela que diz respeito à natureza humana. É a cultura que produz isso. Não é a educação. Quem nos transforma é a cultura. É a forma de pensar, a forma de olhar para o mundo de um jeito diferente. E só quem consegue fazer isso é a cultura. O processo de transformação é um processo cultural. Eu olho para o mundo de um jeito diferente e eu posso me deprimir ou ficar feliz se a cultura, de acordo com o meu olhar. Então, eu tenho que reconstruir o olhar. Tudo muda. Eu perdoo mais, eu agradeço mais, eu amo mais, a partir da transformação do meu olhar na cultura. Então, ampliar o fundo da cultura, valorizar os artistas locais que, infelizmente, estão penando. Agora há pouco tinha uma manifestação na frente da Prefeitura Municipal, passei por lá agora. Estavam os artistas e donos de pubs e casas noturnas se manifestando na frente da Prefeitura. A Prefeitura, em geral, acaba
transferindo este tema para o governo do estado, porque o governo fez o decreto, mas a prefeitura tem que andar junto com o artista local, tem que valorizar aquele artista que está na sua tribo, na sua comunidade, que é aquele artista que produz as transformações em cada região da cidade. Então, valorizar os artistas locais, implantar uma política municipal de preservação do patrimônio cultural e histórico da nossa cidade, considerando aí o patrimônio imaterial também, desenvolver e potencializar o turismo cultural de Gravataí, implantar o programa de descentralização da cultura. Hoje nós temos em torno de 350 quilômetros em Gravataí, então tem regiões que com uma riqueza cultural imensa e inexplorada. Nós temos que valorizar lá os ternos de reis, lá do Alto Peru, do Vira Machado, lá do Barro Vermelho, tem que recuperar e implementar uma política de valorização desses grupos. Construir o teatro municipal, essa é a prioridade das prioridades no aspecto cultural. O FUCA, que não dá para implantar aqui, nós vamos implantar e potencializar o Fundo da Cultura, e o Teatro Municipal são as duas centrais, prioridades centrais. Implantar um programa de oficinas populares e permanentes descentralizadas pela cidade inteira, nas associações de moradores, nos clubes de mães, nos CTGs, aonde for possível, tá? Nas escolas municipais, fazer essa articulação com a Secretaria da Educação, criar e implantar o Festival de Música de Gravataí, um festival de música livre, de todos os gêneros, do jazz, do samba, da música tradicionalista, no estilo livre. Criar e implantar o concurso de literatura em Gravataí, valorizando o clube literário, porque está abandonado o nosso clube literário. É potencializar, valorizar e qualificar o clube literário e construir a biblioteca pública municipal. Ter um prédio específico para o livro, para a literatura, para que as novas gerações peguem o gosto por essa área e esse segmento tão importante que é o livro e a literatura. E sobre os camelôs, realmente vocês têm razão, eu sei, nós temos uma loja ali no centro, espaço infinito, fica em frente a Maçoroca, eu vou fazer um merchandising aqui, merchandising para vocês, muito bacana a loja. Nós temos uma loja ali, sabemos disso, aquela área ali é uma área do Estado, e eu estou agora, neste momento, travando com o governo do Estado uma discussão sobre aquela área. Já procurei a Secretaria, em nível estadual, de habitação, para ver em que pé está aquela área. Conversei com o Sted, José Luiz Sted, o secretário lá, que foi meu prefeito em Gravataí, em Cachoeirinha. Tenho uma boa relação com ele e nós estamos estudando o que, de fato, nós podemos fazer com aquela área. Mas, certamente, nós vamos mexer ali e na parceria com vocês. Tá bem? Faz um favor de pegar o carregador. Tá falando aqui. Ok? Te respondi, Regis? Meu compromisso com vocês, nós vamos resolver juntos aquela situação. 1º de janeiro eu assumo, dia 2 de janeiro a primeira agenda vai ser com vocês para a gente conversar sobre aquilo ali, tá? Tá feito o compromisso aqui. Obrigada pelas respostas, nós temos tempo ainda para uma pergunta, que é o José Luiz, está com a mãozinha levantada. Pode falar, José Luiz. Tá sem som. Zé Luiz. Ok, candidato, tudo bem? Tudo bom, Zé? Zé Luiz. Boa tarde a todos. Eu teria várias perguntas para te fazer, mas em virtude do tempo eu vou te fazer uma pergunta só. Se eleito for, na minha gestão como presidente da SIGRA, na minha primeira gestão, e essa primeira gestão coincidiu ao final dela de uma eleição municipal, como a que nós estamos vivenciando agora, e nós fizemos esse trabalho que a presidente Ana Cristina está fazendo, enfim, conversando com os candidatos, e uma das perguntas que nós fizemos aos candidatos naquele momento foi uma pergunta: se eleito for, se criaria um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da cidade com a participação das entidades para que, através de um diálogo, né, constante, Sim. Porque o desafio é enorme de quem se elege, Sim. Porque o projeto é muito bonito, o planejamento é lindo, mas fazer sozinho não tem como, né? Porque tem que respeitar o orçamento, tem que respeitar várias necessidades dos empresários, das pessoas, das entidades. Então, a minha pergunta candidato, hoje existe, na verdade, o Conselho de Desenvolvimento foi criado através
da gestão da SIGRA, que é o CODES, né? Ele foi CODES, criado, que eu coordenava. mas não como foi sugerido, né? Sim. Não que todas as sugestões dessa entidade teriam que ser acatadas, aceitas, né? Mas, na verdade, ele é um conselho hoje que ele reúne as pessoas, entidades de classe dessa cidade, enfim, empresários e afins, mas ele é um conselho informativo. Exatamente. Hoje, os empresários, os participantes vão ao CODES para ouvir, e não para sugerir, porque não tem tempo, porque o prefeito e os seus diretores e presidentes só informam o que estão fazendo. Virou um bate-papo no WhatsApp, o CODES. Então, assim, se eleito for, promete mudar esse formato, ou seja, ter uma participação efetiva, ouvir o presidente da SIGRA, o presidente do Sindilós, o presidente da OAB e assim por diante, né, a comunidade em geral, para que juntos possam ajudar no teu projeto, que é muito bonito, a realização do teu projeto. Eu fico muito feliz. Eu gostaria de ficar a noite inteira aqui conversando com vocês, se fosse possível, porque eu acho fantástico a preocupação que vocês têm. O Regis preocupado com a cultura, o José preocupado com esses canais de comunicação da sociedade civil. Para quem me conhece, para quem conhece o Clayton Manfro há mais de 30 anos, não que eu tenha tantos anos mais do que 30, né? Não sou tão mais velho, sabe que a minha vida inteira eu trilhei por este diálogo com a sociedade civil. Eu acho que é isso que faz uma transformação de um município para um lugar melhor de viver. Tu não pode fazer uma gestão monocrática, unilateral, sem ouvir a sociedade civil. Eu fui um dos responsáveis pela criação do CODES, tá? Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu sentei com o prefeito Marco Alvo, todos vocês sabem, fui secretário de governança por quase 6 anos, governança e comunicação, e era o coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Lá na Dana, eu era o coordenador e o prefeito Marco era o presidente do conselho, ainda é, né? Em Gravataí existem 28 conselhos municipais. Vocês sabiam disso? Quase ninguém sabe disso, é uma coisa absurda, né? São 28 conselhos municipais. Nenhum conselho, ou quase nenhum conselho, é ouvido pela gestão municipal. E eu digo isso porque eu estava lá dentro e fazia o esforço dessa escuta, levava as demandas desses conselhos para dentro da gestão municipal, mas, assim como no CODES, né, os conselheiros não tinham voz ativa dentro da gestão municipal. E eu quero dizer isso, meu pai tinha uma expressão, e tem uma lâmpada aqui na minha frente, né? Por isso que vocês estão vendo que eu estou vermelho, eu estava caminhando agora há pouco na Coab, peguei um sol, fiquei igual um camarão. Tem uma lâmpada aqui na frente, e meu pai usava uma expressão que ele dizia, por essa luz que está me alumiando, por essa luz que está me alumiando agora, ele falava bem assim. Nós vamos mudar isso radicalmente, viu, Zé? Vamos transformar os conselhos em reais participantes da gestão municipal. Esse é um compromisso meu pessoal. Eu acredito nessa relação, nesse diálogo de comunicação permanente entre a sociedade civil e a gestão pública. Durante a gestão do prefeito Marco, eu criei as duras penas, com muita briga, o Conselho do Povo de Terreiro, criei o Conselho da Economia Solidária, criei o Conselho da Juventude e criei o Conselho da Mulher. 4 conselhos foram criados por mim nos últimos 6 anos. O Conselho da Mulher não funcionou bem, o Conselho da Juventude também não funcionou. O que funcionou um pouquinho melhor foi o Conselho do Povo de Terreiro, porque talvez vocês também não saibam, nós temos mais de 3.000 casas de matriz africana e de atuação do povo de terreiro aqui em Gravataí. Só na Morada do Vale são mais de 1.500 casas, e que estavam e continuam trabalhando irregularmente. Então, eu não sou ligado às religiões de matriz africana, não sou, mas eu respeito todas as religiões. Eu respeito, aliás, o respeito tem que ser a linha central de qualquer administração, respeitar todas as manifestações religiosas, combater a intolerância, a discriminação e o preconceito em todos os níveis. Este é o centro. Aliás, vou linkar isso com aquilo que eu falei no início. Uma prefeitura que fale a verdade, que respeite o cidadão, que dialogue permanentemente com as entidades organizadas da sociedade civil,
porque, obviamente, eu não consigo dialogar com 290 mil pessoas, eu tenho que dialogar com essas entidades representativas e com seus conselhos, que são, na prática, os segmentos, aliás, que são, na prática, quem constrói as políticas públicas no município através das suas sugestões. Só que, infelizmente, e realmente te dando razão, não foram ouvidos nos últimos anos. Então, vou mudar isso por essa luz que está me alumiando. É um compromisso meu pessoal de mudar isso radicalmente, instituir de forma mais direta essa relação com vocês. Então, para finalizar, tá? Fortalecer o papel dos conselhos na administração pública, ampliar o respeito pela diversidade religiosa, especialmente, né? Especialmente porque vocês não fazem nem ideia o que essa gurizada sofre nas vilas, dentro dos bairros, dentro das comunidades mais carentes. É um horror as coisas que acontecem com eles. As brigas religiosas, a revolução dos espíritos está acontecendo aqui em Gravataí, a gente não está dando bola para isso. Falar sempre a verdade. A transparência será a nossa linha mestre. Nós vamos abrir o orçamento, vamos chamar vocês no dia 2 de janeiro, compromisso meu, vamos abrir o orçamento para vocês, para que vocês nos ajudem a governar. Porque eu entendo de verdade, profundamente, que uma administração pública só tem sentido em existir se ela for o protagonista, o instrumento do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, aliás, do fortalecimento das entidades sociais, que muitas vezes fazem o papel do Estado. Então, nós temos que fortalecer as entidades sociais, nós temos que construir um programa de desenvolvimento econômico permanente como política de Estado, não como política de uma gestão pública, como uma política de Estado. E nós temos que trabalhar pela geração da felicidade coletiva. Nós não podemos pensar em viver numa cidade onde nós temos pessoas sem esgoto, sem acesso à água e com fome. Como que nós podemos ficar tranquilos diante de uma realidade dessa? Não, estou cuidando do meu lado, tá bom para mim, tá legal, o resto que se ferre. Nós não podemos pensar assim. E a felicidade coletiva passa por questões importantíssimas, como as práticas integrativas, do fazer as pessoas se entenderem melhor no mundo. Qual é o seu papel no mundo? Quais são as suas responsabilidades? Por que elas sofrem tanto? Fazer elas se entenderem, conversarem mais, dialogar mais entre si e ter no poder público o seu instrumento de transformação. Pode parecer um sonho, uma utopia, mas é isso que me faz caminhar, né? Eu sou muito fã do Eduardo Galeano, que ele diz que a utopia existe exatamente para nos fazer caminhar, né? Clayton, em decorrência do tempo, muito obrigada pela tua resposta. Foi atendido, José Luiz? Perfeito, muito obrigado. Então, Obrigado, eu só gostaria Zé. de pedir para vocês todos sorrirem neste momento, para a gente fazer um registro. 1, 2 e te agradecer, Clayton, e pedir mais uma vez que tu nos envie o teu plano de governo, pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, fazer o contato com o Rafael. E muito obrigada pela tua participação nessa noite. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que continue iluminando o caminho de vocês, que sejam muito felizes, muito felizes. Estou sempre à disposição. Tá bem? Um abração. Muito obrigada. Obrigado, Cleiton.